Bom dia, bem-vindos a mais essa nova semana a nossa última semana, aliás, de estudos aqui na nossa disciplina. Bom, então a gente vai falar hoje sobre a última abordagem, uma abordagem pós-positivista para o estudo de políticas públicas que vem sendo desenvolvida aqui na UFBA, pelo grupo de estudo que eu coordeno, aqui o grupo de processos de inovação e aprendizagem em políticas públicas e gestão social. E essa abordagem se chama mirada ao revés. Então a gente costuma dizer que é um pouco mirando ao revés as políticas públicas. E por que é que essa é uma abordagem que se chama mirada ao revés? Porque o que ela pressupõe como uma imagem um pouco lúdica para iniciar esse estudo é justamente se colocar de um outro lado do campo de estudo das políticas públicas, que tradicionalmente, se a gente pensa em uma visão positivista, né, marcadamente gerencialista, sobretudo quando ela é marcadamente gerencialista, o estudo das políticas públicas assume como unidade analítica fundamental um programa, uma ação de governo, né? Lembrando o que Lasswell dizia lá no começo, de que políticas públicas é o ING, não é o governo em ação, é o governo fazendo alguma coisa. E que ele se preocupava, portanto, no pós-decisão, no como fazer. Então, a assunção de uma ação de governo, de uma ação governativa como unidade fundamental analítica, né, unidade analítica fundamental para o estudo das políticas públicas, faz com que a gente consiga ver só aquilo ali ou a partir daquilo ali, como se os nossos óculos estivessem, sobretudo, mobilizados em função daquele objeto. E o que acontece se a gente coloca o nosso olhar aqui, a gente assume esse objeto daqui? A gente vai ver tudo o que nos diz respeito a ele, né? Então, qual é a ideia de mirar ao revés das políticas públicas? É colocar o olhar deste outro lado. Então, imagine que dentro da visão tradicional você tem o olhar, você tem o objeto, e esse objeto trata um problema de relevância pública. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida trata ou governa o problema, tenta governar o problema do acesso à casa. Se a gente pega o olhar e coloca deste lado daqui, a gente assume, portanto, como unidade analítica fundamental o problema, ou bem a ser preservado, aí já muda bastante. A gente passa, com o olhar aqui, a gente passa a ver o problema ou o bem que o gerou e, portanto, a gente amplia o nosso olhar e a gente passa a ver uma multiatorialidade aí presente. Então esse é mais ou menos o jogo. E claro que quando a gente passa a ver essa multiatorialidade, uma coisa que ganha muita relevância é não somente a ação desses atores, mas é sobretudo o discurso desses atores. Então também para a gente muda bastante o que é que a gente considera como material empírico. Portanto, a mirada ao revés ela tem, claro, reverberações, assim como outras, né? Ela tem reverberações, seja no plano ontológico, no plano da coisa em si, da sua natureza, mas também no plano metodológico do como é que a gente estuda, no plano empírico de o que é que a gente assume como material de pesquisa, como material digno de pesquisa, como algo que vai nos dizer alguma coisa, e claro, também no plano analítico, certo? Eu vou colocar para vocês aí alguns textos relativos à mirada ao revés, em particular um que também trata um pouco do que é um problema público a partir de um olhar um olhar pragmatista, lembrando que o pragmatismo, quando a gente fala do pragmatismo, e que é uma das bases, né, o principal aporte teórico da mirada ao revés, a gente fala de um pragmatismo que é estadunidense, mas que é lido pelos franceses. Qual é a diferença entre um pragmatismo estadunidense e um pragmatismo que é lido pelos franceses? Fundamentalmente é o peso ou o locus da experiência como uma construção social.
Se a gente pensar no pragmatismo estadunidense, na sua origem, que começa com Peirce, depois vem Dewey, mas vem também James e Mead, a gente vai ver que grande parte do que a gente chama, né, de pragmatismo, até na leitura mais corrente mesmo, de sejamos pragmáticos, ou seja, vamos direto ao ponto, esse é um olhar bastante peirciano, bastante influenciado por Peirce, que vai lá no final ainda, lá em 1800 e tanto, 1890 e tanto, ele vai escrever um artigo seminal, Pragmatismo, que é como pensar melhor. Né? Como nós podemos fazer para pensar melhor. E assim ele tenta imputar uma cientificidade no pensamento, na produção de conhecimento. Para Peirce, o homem duvidava, o homem sempre duvidava, porque ele se encontrava em uma situação, porque a dúvida era intrínseca ao homem. Né? Então o homem duvida porque ele duvida, na natureza dele duvidar, e já que é da natureza dele duvidar, a gente tem que criar caminhos para que essa dúvida seja resolvida a partir de uma cientificidade, de uma logicidade. Não à toa ele era filho de cientistas, né, da Hard Sciences, e também ele tinha essa abordagem muito laboratorial, né? Por isso que ele vai falar da experiência mais como um experimento. Né? É daí que vem, inclusive, todos esses estudos de avaliação experimental, de avaliação quase experimental, que a gente já viu em uma outra disciplina aí de avaliação. Mas depois de Peirce vem Dewey e vai dizer, não, realmente Peirce tem razão, a dúvida é o ponto de partida para a construção do conhecimento, mas o homem duvida não porque a dúvida é intrínseca ao homem, mas porque a dúvida é intrínseca à relação, a dúvida é intrínseca à situação. Se a dúvida é intrínseca à situação, o homem, mesmo quando duvida sozinho, ele duvida de modo relacional. E aí que basicamente cria essa nova vertente um pouco do pragmatismo, que faz inclusive com que o próprio James tem uma leitura depois né, ele vai escrever um livro de pragmatisme, Le Pragmatisme, e ele vai trazer uma abordagem que a gente diz até que é um pragmatismo mais humanista, porque ele vai considerar, por exemplo, o peso das crenças na produção de conhecimento, sem julgar que isso seja uma coisa ruim, enquanto que Peirce vai dizer, não, é preciso tirar tudo, e sejamos pragmáticos naquele senso bastante direto, e não por acaso ele diz, não, no fundo o que eu faço não é um pragmatismo, mas é um pragmaticismo, inclusive porque a palavra é tão feia que eu não quero que ninguém nem se aproxime, né, era um pouco o humor dele. Enquanto que Dewey vai falar nessa produção social do conhecimento e, claro, vai dar origem a esses trabalhos incríveis que ele tem sobre pedagogia também, já que ele foi um grande pedagogo. E para o que nos interessa, como referência como referência para a Mirada Revés, tem um livro muito importante de John Dewey, que se chama O Público e os Seus Problemas, onde ele vai, a partir da compreensão de que o Estado, no fundo, é o público organizado e que os problemas são públicos porque, e aí não é redundância, né, não é uma tautologia, os problemas são públicos porque eles possuem público, e o fato deles possuírem público é que os transforma como público, o que lhes dá a condição, o status ou a qualidade de público. Né? Então ele diz problematização pública e publicização são dois, como vai dizer depois Daniel Sefai, aqui em Paris, ele vai dizer, publicização e construção social de problemas, no fundo, são dois fenômenos que caminham juntos. Lembrando que a publicização é a formação de público, e não render público, mas a formação de público para um problema. E a gente trabalha bastante isso também dentro da Mirada Revés, por isso que dentro da Mirada Revés a gente tem um destaque especial para o que é público. Então, o que é que significa a gente estudar um problema público ou a gente estudar um bem público, né? A partir da mirada ao revés. É isso que a gente vai tentar ver além desse vídeo daqui, muito breve, introdutório, com os textos, tá bom? Então, bom prosseguimento a todos e boa leitura.